Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. A oração pode trazer paz em meio às tempestades que enfrentamos na vida. Jesus orou em várias ocasiões e nós devemos seguir exatamente o exemplo deixado por ele. Há momentos em que nós precisamos parar tudo e buscar ao Pai em oração. É tempo de recarregar as baterias, por assim dizer. Nós pensamos muito nisso quando imaginamos em férias ou em momentos de lazer, de passeio, onde possamos descansar a nossa cabeça da correria do dia a dia, para que possamos retomar as nossas atividades com um novo ânimo. A oração nos permite exatamente isso do ponto de vista espiritual. Nós somos fortalecidos e fortalecidas pelo Senhor a cada momento para que nós possamos seguir em nossa caminhada cristã. Eu gostaria de saber de você a respeito de uma situação complicada que você tenha passado e que você teve fortalecimento da parte do Senhor para seguir em sua caminhada depois de buscar ao Senhor em oração. Registre o seu comentário com esse testemunho para que nós possamos nos edificar mutuamente, possamos louvar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito e realizado em nossa vida. Então Jesus orava. Bom, tá bom. E nós lemos lá no Evangelho que diante de uma tempestade no barco, Jesus dormia. Isso nos revela Mateus no capítulo 8, versículo 24. Como ele podia dormir no meio de algo tão angustiante como aquela tempestade? Podia dormir porque ele estava tranquilo, estava em paz. Ele tinha a força dada pelo próprio Pai. E não porque ele era plenamente Deus, é claro, ele era, mas ele tinha essa paz porque ele era como plenamente homem. Já que ele foi tentado em todas as coisas como nós, ele apenas não cedeu a nenhuma tentação. Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então ele serve de exemplo para que possamos entender o que nós podemos alcançar no Pai, quando nós buscamos em oração, com um coração realmente sincero diante da sua presença. Se você gosta de conversar a respeito de temas envolvendo a Bíblia e meditar nessas coisas, faça a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando, porque você vai encontrar exatamente isso por aqui. E nós podemos sim conversar, isso pelo espaço de comentários. Os discípulos, eles que estavam ali naquele momento no barco, eles sentiram medo, sentiram a preocupação, estavam realmente angustiados com aquela situação. Quantas vezes nós nos sentimos assim diante dos problemas que acontecem? Parece que nós perdemos o foco completamente, ficamos inquietos diante de uma questão e não sabemos o que fazer. Bom, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seria buscar ao Senhor em oração. Mas há momentos em que a situação está tão complicada e nós nos envolvemos tanto com aquela questão do que está acontecendo que corremos o risco de esquecer da oração, de buscar ao Senhor, de tão concentrados que nós ficamos no problema. Os discípulos estavam, sim, envolvidos com aquela situação, com a crise daquele momento, aquela tempestade que estava sobre o barco e sobre a vida deles. Mas pelo menos eles lembraram de Jesus. Que nós possamos fazer o mesmo, em vez de ficar apenas focados no problema, querendo rapidamente uma solução, que nós olhemos para o Senhor em oração, para que possamos ter a resposta. Claro, rapidamente, se possível, mas também para que possamos receber dele a paz no meio das questões que nos cercam e que nós possamos ter vigor, força espiritual para enfrentar qualquer questão. Em paz, Jesus conseguia dormir mesmo no meio das dificuldades. A oração gera exatamente isso em nós. Total confiança e até mesmo paz, ainda que no meio das dificuldades presentes. Falamos muito da paz acima do entendimento humano e é exatamente disso que nós estamos falando. Quando tudo está em ordem, é muito fácil ter paz. Complicado mesmo é olhar para o problema, ter inquietação, que é natural em qualquer ser humano, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, estar em paz, porque cremos que o Senhor está cuidando de tudo
tudo. Isso nos fortalece para que nós possamos seguir em nossa caminhada de fé. A resposta naquele momento, no barco registrado no Evangelho, no meio da tempestade, foi o fim do que trazia aquela angústia. Há momentos em que não temos uma resposta tão rápida assim, porque o Senhor tem algum propósito no meio do que está acontecendo em nossa vida. Por isso, não podemos descuidar da oração em momento nenhum, quer para ter a resposta rapidamente, que podemos ter, quer para que possamos ter a força espiritual para enfrentar a situação que se apresenta com a verdadeira paz do Senhor em nossos corações. Não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que este conteúdo é interessante e para que, claro, haja a possibilidade de que ele seja recomendado para mais pessoas. E claro, não se esqueça também daquele meu pedido inicial. Registre o seu testemunho a respeito da força que o Senhor te deu depois que você orou no meio de uma situação complicada que estava enfrentando. E se você foi abençoado, abençoada com este conteúdo, compartilhe este vídeo com mais pessoas para que essa mensagem chegue a mais gente, possa fazer diferença para mais pessoas. Qual mensagem? Que a oração nos permite seguir com a força espiritual renovada pela paz que nós temos no cuidado do Senhor em todo o tempo. Aleluia! Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.